Sejam todos muito bem-vindos à casa de Dr. Bezerra de Menezes. Alguém que esteja vindo pela primeira vez à nossa casa, poxa, que bom, sejam bem-vindos, tá? Ao final da palestra, se quiserem alguma informação, é só procurar alguém da casa, lá na livraria, que a gente vai fornecer todas as informações necessárias, tá? Do funcionamento da casa, cursos, palestras e tudo, tá bom? Bom, hoje nós estamos recebendo aqui a nossa amiga, a nossa convidada, Denise Lima, com o tema de hoje da palestra, Influência do Espiritismo no Progresso. Bem-vinda, Denise. Muito obrigada. Eu vou ler para vocês agora o preparo de início da nossa reunião. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Xavier. Devagar, mas sempre. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Está em Paulo, em Coríntios. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos e, na pauta da lei divina, não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão, desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro, levanta-se a construção peça por peça, começa o tecido nos fios, as mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo, as maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longe é pavimentada, metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer, nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino, dia a dia. A vida é processo renovador. Em toda parte, e segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos preservar com o esforço de autoaperfeiçoamento em vigilância constante na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização, age com regularidade, de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda, prossegue mesmo assim. O tempo implacável, dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante com a melhoria de nós mesmos, devagar e sempre. Graças a Deus. Vamos elevar nosso pensamento, rogando a Deus, nosso Pai de misericórdia infinita, e ao nosso Mestre Jesus, a permissão de darmos início à nossa reunião da tarde de hoje, contando sempre com a proteção dos espíritos, amigos, dos mentores protetores dessa casa, iluminando as nossas mentes para o fácil entendimento, modificando os nossos corações, nos dando sempre força e coragem para continuarmos, fé e esperança para nunca desistirmos. Que a nossa amiga Denise possa ser intuída e que possa fazer uma palestra como eu tenho certeza que ela se preparou divinamente. Obrigada, graças a Deus. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus permeie os nossos corações e que nós possamos estar abertos para o estudo que será apresentado e levamos
a análise de que forma nós poderíamos colocá-los em prática. Essa lição de abertura já nos incentiva a perceber que de grão em grão a gente consegue fazer grandes feitos, né? E aí, para iniciar o nosso estudo, eu fui convidada para falar sobre a influência do Espiritismo no progresso, e nós vamos analisar o quanto nós ansiamos para ver algo melhor, um país, um estado, as nossas relações, né? O tempo todo nós queremos ansiar por algo melhor, esquecendo que é no dia a dia, hora a hora, instante a instante, é que nós podemos nos modificar. E quando nós observamos cada dia, cada instante, nós vivenciamos cada segundo. E quando passa, você olha para trás e percebe o período que foi vivenciado a situação, vira experiência. Porque a gente começa a falar, a contar qual foi a experiência que teve em vivenciar aquele processo. Às vezes nós maldizemos até as situações, né? Porque é ruim ou boas, mas a gente esquece que tudo é estímulo para nos tirarmos de uma zona de conforto. Que dependendo da situação que estejamos vivendo, nós temos que nos observar se a gente não fica tendo afeto pela situação. Mas vamos eu já até mexi sem perceber. No início aqui a gente vai fazer uma confusão, mas eu vou precisar descer aqui. Essa situação eu acho muito interessante, a ver se eu estou te atrapalhando. Mas vamos lá. Na questão... Oi? Quem mexeu? Será que foi eu que mexi? Que bom. Voltou. Na questão 798, Kardec pergunta assim no Livro dos Espíritos: o que o Espiritismo se tornará... o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Ou seja, será que toda a população mundial estará bebendo na fonte do Espiritismo? E os espíritos responderam: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. No passado, Kardec teve todo um esquema, né, para iniciar a codificação, mas hoje nós temos filmes... hoje de manhã a gente também estava apresentando um estudo e foi lembrado até o Sexto Sentido, que estávamos falando sobre mediunidade, e outros, tem diversos filmes, né, obras cinematográficas que vêm falando exatamente dessa possibilidade de estarmos inteirando com a outra condição de existência. Então nós vamos ver que quando os espíritos respondem que faz parte da natureza, e eu vou estar aqui tendo a sensação de estar repetindo alguma coisa, mas foi dita de manhã, né? E o que faz parte da natureza? Essa outra condição de existência e a nossa aqui agora. Então, quando nós descobrimos alguém morreu, e a gente analisa, mas como é que morreu? Como é que eu vou vivenciar esse luto? Será que eu realmente acredito que o espírito é eterno? Será que eu realmente acredito se há espírito? Que é a primeira pergunta que Kardec faz no Livro dos Médiuns. Será que eu acredito nessa interação? Por exemplo, quando eu durmo, eu desdobro, aí eu às vezes encontro com aquele meu ente querido. De vez em quando eu vou ficar de costas para você. Não, eu tenho que ficar aqui para aparecer, né? Aí, essa aqui é... Mas daqui a pouco a gente vai se acertando. Aí, quando a gente desdobra, aí encontra com aquele ente querido, né? Muitas das vezes você vem com aquela sensação de que encontrou alguém que foi legal, né? Mas não consegue descrever. Por que será? Será que esse encontro vai me abalar mais ou menos?
Como é que vai ser a minha postura frente a essa informação? Que às vezes eu anseio, poxa, já que meu pai está desencarnado, eu quero vê-lo, bater papo com ele, e até que ele me até perguntá-lo, como é aí, hein? Como é? Você já se encontrou com seus pais? Como é que realmente funciona? Como se fosse a primeira vez, porque nós somos espíritos seculares e já reencarnamos diversas vezes. E aí, muitas das vezes, a gente encontra pessoas, eu acho que eu já repeti isso aqui, fulano tá mal de saúde. E aí a gente descobre, fulano morreu. Aí fala, ele foi para melhor. Certo? Mas aí quando chega a nossa vez, a gente quer ir para essa melhor. E aí a gente começa a vacilar, porque ele foi para melhor, mas eu não quero ir. Assim como os espíritos, segundo a codificação, quando eles têm que reencarnar, o processo é o mesmo. Não quero reencarnar. Por quê? Sei lá o que vai acontecer comigo. No livro Renúncia, Chico Xavier com Emmanuel traz que a Alcione é um espírito de escola e ela diz que vai reencarnar e tem um mentor dela que fala... Tá louca! Bem, é verdade que ele não falou isso, mas sim, desse termo, mas no nosso popular, tá louca você, escola, você já passou por tudo isso e vai reencarnar. A carne tem arrastamentos, é impossível de resistir, os espíritos dizem que não, irresistíveis não, porém há o arrastamento. Então, dependendo dos nossos apegos, nós vamos nos manifestar nessa instância. Mas então, voltando aqui, quando os espíritos respondem para Kardec que está na natureza essa nossa relação, desdobrado, nós só vamos registrar através do corpo físico, que é na memória, na lembrança, se isso for benéfico, não só para nós, como para o espírito reencarnante. Que nesse momento ele desencarnou, deixou a carne e possivelmente vai estar. Oi? Peraí, possivelmente ele vai estar se manifestando para o corpo de expressão. Peraí, que eu vou resolver a questão. Sempre de vez em quando dá um enter aqui. Aí nós perguntamos, mas como é que no futuro esses espíritos, como é que o espiritismo ele vai ser visto de forma natural? Tá desligado. E aqui eu me adiantei falando do desdobramento. Nesse processo que todos nós desdobramos e nos encontramos com os entes queridos. Porém, esse sistema aqui, gente, uma hora eu vou acertar isso daqui. Tá bom. É para lá. É para cá. Não, não tem um ponto de luz? No computador? Então deixa que eu dou enter aqui. Não, só um ponto de luz, não tem? Foi? Na setinha aqui. Então tá ótimo. Tá. Então, tá ótimo. Então aqui, quando nós desdobramos, tá vendo aqui é o nosso corpo físico, que é o nosso corpo de expressão enquanto estamos encarnados, e que Kardec, eu vou considerar que todos aqui sejam espíritas ou simpatizantes do espiritismo. Que é para diferenciar espírito e de encarnado, Kardec nos chama de alma. Todos nós aqui encarnados somos considerados almas. Então aqui estaria o nosso corpo físico, aqui são os diversos camadas do perispírito e aqui, teoricamente, o espírito. Quando ele se desliga, ele vai ao encontro de outras condições de existência. E o Nosso Lar, o filme Nosso Lar, nos traz isso, Nosso Lar 1, que traz essa analogia com a mãe de André Luiz, que não vive, mesmo desencarnada, na mesma condição de existência de André Luiz. Na questão 457, Kardec pergunta, os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos?
Aí também é uma coisa interessante, né? Às vezes nós não falamos, nós não elaboramos, nós não pronunciamos, mas nós pensamos. E é isso que ele está perguntando. Mas eles conhecem? E eles respondem: muitas vezes conhecem aquilo que desejarias ocultar a vós mesmos. A gente às vezes tem situações que não conta nem para o travesseiro, né? Mas os espíritos estão nos vendo. Nem atos, nem pensamentos, eles podem ser dissimulados. Aí fala assim, mas ele está o tempo todo ali lendo o que eu estou pensando? Não, gente, a gente interage um com o outro. E também no dia a dia, tem uns que mostram mais interesse. É interessante conversar com a vizinha do lado direito, mas a vizinha do lado esquerdo é melhor a gente nem dar bom dia, que senão ela vai nos pegar. Então, assim, mas no dia a dia a gente vai se interagindo, vai se vivenciando, né? As relações com os outros. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Aí é o tema do nosso estudo. Destruindo o materialismo, o que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. E aqui, assim, todos nós queremos evoluir de alguma medida. Mas às vezes a gente fica preso em algumas questões que os nossos amigos budistas, eles nos dizem que o desejo e o apego é o que atravanca o nosso progresso. E aí nós, olhando aqui para o Espiritismo, quando ele diz assim, compreendem onde se encontram os seus verdadeiros interesses, será que o nosso interesse é só espiritual? Será que o nosso interesse é só a razão? E aqui traz essas duas situações da razão e do coração, no sentido de que, será que eu só quero satisfazer as minhas emoções? Ou não, eu tenho que ganhar dinheiro porque eu tenho que comprar apartamento, eu tenho que comprar isso, nada contra. A questão é para que a gente olhe aonde está o meu interesse. Porque talvez onde eu estiver depositando, investindo muita energia nessa polaridade, eu vá me prender. E se eu desencarno hoje, eu viro obsessora, porque afinal de contas eu não tenho a senha daquela conta. E que o outro, eu não contei para o outro, que o outro poderia pegar e gastar o meu dinheiro. Ao invés de a vida, agora eu quero novas experiências, eu termino ficando presa naquela situação porque eu não trabalho aquilo com fluidez. E quando eu digo fluidez, porque tudo passa. Ainda agora eu estava comentando, a vivência da situação vai te fazer ter experiências. A vivência nesse processo encarnatório vai fazer com que nós, como espírito, olhemos essa encarnação, que eu estou, Denise, por exemplo, e tenho que contar como foi essa experiência de início, meio e fim. Mas quando a gente tenta colocar para debaixo do tapete as situações que nós deveríamos trabalhar, aí vai ficar mais complicado, porque se você não reconhece, você não trabalha, né? Seguindo, no 118, os espíritos podem degenerar. Então, às vezes, a gente está muito presa numa situação. Será que esse aprisionamento psíquico seria capaz de fazer com que eu retrogradasse? Por exemplo, vivenciar numa situação menos favorável. E os espíritos dizem, não. À medida que avançam, compreende o que os afastava da perfeição. Quando o espírito termina uma prova, fica com o conhecimento adquirido e não o esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Ou seja, às vezes a gente tem a sensação de que o progresso ele é material. Hoje em dia, nós vivemos com muito mais tecnologia, por exemplo, que a época de Kardec. Será que no futuro nós teremos tanta necessidade de tecnologias? Quem sabe? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque hoje nós olhamos a tecnologia... acho que fosse colocar faz aqui uma cena aqui, uma figura, que vai apresentar muito disso. A gente está muito mais próximo de quem está distante do que quem está do nosso lado. Hoje nós estamos num grupo familiar que está todo mundo no Zap.
Aí todo mundo lá na internet, no Instagram, e com a família do lado ninguém conversa. Ninguém tem interesse de perguntar como que você está. Como é que você acordou hoje? Vamos tomar um café? Tem essa dificuldade, porque a pessoa já acorda com o celular ali do lado, pega o celular e coloca. É progresso? Materialmente falando, sim. Mas será que o espírito consegue se perceber que ele está se aprisionando? Que tem pessoas que dizem assim, eu não vivo sem o meu celular. Cuidado! Você não deve viver sem saúde, sem harmonia, sem paz. Agora, sem celular, nós devemos repensar, porque nós estamos nos aprisionando. É uma bengala para dizer que não, eu sou feliz, porque tem um celular agora, ó, o último da geração, que faz o quê? A mesma coisa do penúltimo. Então a gente começa a ver que a gente cria ansiedade para quê? Porque toda hora tem uma coisa nova. E querendo ou não, eu vou estar com alguma coisa velha. A velocidade da tecnologia é maior do que a minha condição de adquirir. Na questão dos santos, não será de temer que o espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Será que é tão certo o espiritismo que toda a população vai realmente ver o conceito do espiritismo como regra? As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos. E preciso é que algumas gerações passe, para que se apague totalmente o vestígio dos velhos hábitos. Aí vamos pegar também, mais uma vez, a lição de abertura. Quando o Emmanuel nos diz que de grão em grão, aos poucos, devagar, a gente consegue modificar. Mas é impressionante como a nossa ansiedade é para ontem. Eu estou precisando de... quando? Ontem. A sensação que a gente tem é que as pessoas estão com tanta pressa que os bolos devem sair todos solados, né? Porque ninguém está com tempo. Compra bolo pronto porque não tem tempo de esperar o bolo assar. Então a gente começa a ver aos poucos, tudo meu tem que ser para já. E aí eu trouxe aqui uma figura de alguns tipos de apego que possa ser que nós estejamos nos manifestando com algum deles. Mas isso aqui não é todo. Cada um de nós devemos olhar aonde está preso os nossos interesses. Aqui é a angústia. Às vezes realmente tem problemas que nós devemos pedir ajuda, porque é difícil sair. Bem da verdade que Jesus disse, se tivesses fé do tamanho de um grão da mostarda, você ia dizer para a montanha, mova, e ela moveria. Mas que montanha é essa? Pode ser o que está te angustiando. Mas a questão é que eu devo me perguntar, o que eu devo aprender com essa situação? Já que já está instalada, como eu saio dessa angústia? Que a angústia, apesar da gente não gostar, mas ela é um sinalizador psíquico para que nós possamos modificar. Ou o nosso padrão mental, ou as nossas companhias. Digas que tu pensas, que eu direi quem te acompanhe. Então é importante que a gente comece a se observar que se está difícil sair daquela situação, peça ajuda. Converse com o seu mentor. Está difícil? Peça ajuda para um outro encarnado, que Deus fala com seus filhos através dos encarnados. Peça ajuda. Pedi e obtereis. Mas temos que ter cuidado que nós temos o ciclo da autossabotagem, que quando a gente sai da situação sem aprender, corre o risco da gente ter afeto pelaquela situação. Enquanto eu estou amuado, enquanto eu estou deprimida, ninguém me pede favor. Para que eu vou querer sair dessa situação? Se ninguém me incomoda, ninguém me pede nada. Então, inconscientemente, eu começo a me manter ali para lotação esgotada de problemas. Me poupem. Sem perceber, eu tenho dificuldade pelo afeto que eu crio na situação. Outro tipo de apego
Nós não nascemos com muitos remédios. Mas a moda da medicação parece que é no instante. Vai lá, toma um remedinho aqui. Principalmente o desenvolvimento mediúnico. No desenvolvimento mediúnico, os médios se sentem um desconforto, alguns reclamam muito de dores na cabeça, uma enxaqueca permanente, isso é natural, que é um processo que ele deve experienciar, conversar com quem estuda para ajudá-lo nesse processo. Mas não, ele quer se livrar daquela dor, termina se medicando, prejudicando todo o processo que é natural e estragando o seu corpo físico. Como é que eu vou saber se a dor de cabeça não é orgânica ou se é um processo mediúnico? Experimente mudar o padrão mental. Experimente dançar como o nosso dançarino aqui do pedaço. Experimente fazer alguma coisa nesse sentido para ver se a dor de cabeça continua. Se ela permanecer, aí sim a gente elege uma possibilidade de ser uma enxaqueca ou algo parecido. Mas a dancinha dele é perfeita. Deixa ele. A dancinha dele é perfeita porque nos ensina a mudar o padrão mental, não é, companheiro? Tá certo, olha, certíssimo. Aí tá, essas redes sociais, são bons, é bom, gente, ninguém está condenando aqui nenhuma rede social, mas a dependência, eu não posso sair antes de responder o que eu vi. Aí acende a luzinha, todo cuidado é pouco, porque nós vivemos num ambiente tóxico que a gente começa a não se perceber em que momento é que eu estou ou fortalecendo o ambiente alheio, ou eu até mesmo me intoxicando. E a avareza, aquela pessoa que quer guardar tanto dinheiro, guarda. No Evangelho tem uma parte que até os Espíritos falam, nossa, ele guardou tanto, essa noite mesmo eu vou levá-lo. E é angustiante quando a gente quer fazer uma super surpresa, quando a gente não tem a menor ideia de quando é que nós vamos desencarnar. Espetáculo, ele, amei. Daqui a pouco até eu vou aprender sua dancinha, hein? Questão 800. A transformação somente com um tempo gradual e progressivo se pode operar. É mais ou menos nesse sentido aqui. É de degrau em degrau. E às vezes a gente está numa zona de conforto, nós precisamos de um estímulo para continuar a subida dessas escadas. Quando eu chegar ao topo, por isso que é uma escada e não é um monte, que geralmente quando a gente chega no topo da montanha, só tem a descer. Imagine uma escada inacabada, então tem sempre algo a aprender no degrau seguinte, mas tudo depende de nós. Quando a gente já está sanado aquele degrau, nós precisamos passar para o próximo. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. Está vendo que ele está falando em gerações. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir um homem, olha a pretensão de Kardec, se corrige um homem, um único defeito que fosse, já o haveria forçado a dar um passo. Teria feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Porque quando nós nos modificamos, nós terminamos convidando os que estão ao nosso redor a essa modificação. Porque às vezes as pessoas viram e se queixam de alguma coisa, ao ouvir alguém falar que me odeia. Ai, o coração bate, a gente quer ir atrás da pessoa, mas como assim me odeia? Odeia meu filho? Odeia meu filho? Como assim odeia meu filho? A grande questão é, se a pessoa tivesse falado em alemão, alguém aqui fala alemão? Você? Bom, então, com exceção desse nosso companheiro, esse era o único que queria se ofender. Se alguém ofendesse, ainda bem que ele não está na idade de ter filho, alguém xingasse o filho dele, todos nós ficaríamos abalados. Ok. Mas como nós começamos a analisar que o que me abalou foi a ira do outro para comigo,
Ou é a palavra propriamente dita? Mas a palavra tem significados. Por exemplo, se eu falar aqui agora, nesse instante, manga, acredito que a maioria de vocês vão pensar em frutas, aquela fruta gostosa, suculenta. Mas eu poderia estar falando da manga do casaco, a manga do vestido, a manga de uma blusa. Ou seja, nós precisamos ver qual o contexto em que as coisas foram ditas. Quando alguém diz, odeio seu filho, é chato, muito chato. Eu falei, não, meu pimpolho, como vai odiar meu pimpolho? Afinal de contas, está falando, é mal educado. Eu eduquei mal, mas a criatura mesmo não tem nada a ver com isso. Ele só recebeu uma má educação, segundo essa criatura, que provavelmente não contribuiu para a educação do pimpolho, e simplesmente você vai e fala com uma filosofia rasa, ele é mal educado, eu odeio ele. Então a gente termina dando aso ao que não precisa, o que não tem nenhuma importância. Que se tudo isso, segundo o nosso alemão aí, falasse em alemão, só ele ia entender e traduzir pra gente, porque pra gente, o que isso significa? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Senta aí e, no entanto, odeia. Odeia. Vamos pensar um pouco nisso. Porque quando nós nos modificamos, nós enfraquecemos até o oponente. Eu vou arrasar com ele ou ela. Por mim. Quando eu era criança, dizia o que vem de baixo não atinge. Algo nesse nível. A pessoa só quer te desequilibrar. Ela é desequilibrada. E você está se desequilibrando com o desequilibrado. Olha que trabalho a gente dá para a espiritualidade, que passam a ser dois desequilibrados. E aí você arruma mais uma confusão com ele, aí vem um terceiro, vem a turma do deixa disso, a turma do deixa disso, aí se envolve. Gente, é assim a gente fica nessa polaridade. Quando a gente lembrar da manga, que pode estar sendo dito outra coisa, que no alemão possa ser que seja, está traduzindo outra coisa, então a gente pouca importância vai dar para quem tenta nos agredir através de palavras. Nós precisamos destruir, como eu falei dos apegos, a esses apegos. Eu quero ter razão. Tá, você tem razão. Mas às vezes o outro tem a necessidade de se expor e a necessidade de falar umas bobagens. Mas se você fizer uma ponte com essas bobagens, você termina sendo contaminado. Todos nós terminamos nos contaminando com a energia destrutiva do outro. Se nós mudarmos, o outro vem e você olha, coitado. Se a gente chegar num hospital de doentes mentais, a gente vai olhar e falar, pode falar o que quiser, a gente não vai dar a menor importância. Porque fora dos muros a gente dá tanta importância? É algo nesse sentido. Então a gente precisa se destruir, deixar de lado essa vaidade de ter razão, porque o outro pode ter necessidade de estar agindo daquela forma. Kardec foi uma pessoa que nos ajudou muito nesse processo. No processo de que nós trabalhássemos o autoconhecimento e, através dele, o que nós poderíamos fazer para melhorar o nosso entorno. Que aí, no contágio, você termina também contaminando as outras pessoas. Por que não ensinar os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Olha a pressa, né? Nós queremos pressa. Por que não ensina logo o que a gente tem que aprender? Não ficaria mais fácil? Né? Assim, a lição da vida, me dá um livro de 200 páginas, de 2.000 páginas, que eu vou ler, eu não preciso passar por alguns percalços. Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais aos recém-nascidos um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo, ou seja, nós nos amadurecemos até nos entraves, nos conflitos. Aí eu quero evoluir, mas eu não quero ter conflito. Poxa, bacana, mas como é que você vai conseguir passar para o outro que ele tem condições de resistir o que está acontecendo? Colando Jesus, foi Jesus que disse, se tivesses fé,
vós moveriam uma montanha. Aqui, era a parte que eu queria. Quando a gente fala dos tempos modernos, eu adoro estes nossos momentos em família. Por mais que a gente olhe isso aqui e fala, gente, eles estão... Onde está o espírito? Tem uma pergunta no livro dos espíritos que Kardec faz. Onde está o espírito? Os espíritos responderam, onde seu pensamento está. Aqui nós podemos observar que esse quinteto está em qualquer lugar, menos na sala. Um não consegue enxergar o outro. Porém, possa ser que seja o único momento em que eles consigam ainda estar juntos. Por mais que a gente olhe, é mesmo, poxa, o celular chegou para afastar as pessoas. Mas possa ser que nesse momento, cada um tem tanta coisa a fazer, mas está papai e mamãe, mesmo que sentido figurado. Se a gente começar a olhar o belo em tudo, também é prejudicial. A questão é, o que eu posso modificar com as informações que me chegam? E não querer que o mundo pense como eu penso, né? Eles ensinaram, ainda na resposta de 601, eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com os seus ensinos, embora incompletos, prepararam um terreno para receber a semente que vai frutificar. Aqui eu trouxe assim, alguma analogia, possíveis sementes, também assim, a gente vai estudando e trazendo algumas suposições que nós adulteramos e que poderiam ser entendidas. A maledicência. Todos nós temos, quando a gente está falando mal de alguém, nós temos o porquê daquela posição. Porque todo ponto de vista é a vista de um ponto. No meu ponto de vista, o outro está errado. No meu ponto de vista, não deveria agir assim ou assado. Porém, nós não compreendemos, aí nós não desenvolvimento, nós deixamos de desenvolver a compreensão do que faz aquele sujeito agir da forma como agiu. Então, quando nós paramos e lembramos, que bom que eu não sou ele, eu condeno o ato dele. Mas se eu estivesse nas condições em que ele se apresenta, será que eu teria feito a escolha que ele fez? Porque nós não estamos naquela posição. Nós não temos a vida que aquela criatura tem, que nós hoje estamos condenando. Mas se Jesus disse, amai os seus inimigos, sei que muitos vão dizer, mas eu não tenho inimigo. Mas será que esse ranço que a gente tem com determinadas atitudes não seria um sinalizador de um inimigo? Quando eu desenvolvo a compreensão de que eu não sei por que ele agiu daquela forma, facilita o meu olhar. A crítica, ela funciona? Claro, nós temos que ser críticos. Kardec também fala muito sobre isso. Qualquer mensagem que chegar às nossas mãos, nós devemos analisar e, se possível, criticar. Mas criticar de que forma? Eu não aceito. Por que você não aceita? Aí fica aqueles 3 pontinhos, aí não tem jeito. Você tem que ter uma argumentação. Eu não aceito porque isso não tem consistência. Ok, mas o que seria a consistência? Então eu tenho que me preparar até para criticar. Porque em contrapartida, quando eu vejo algo que realmente é bacana, que eu acho que tem coerência, eu não elogio. Se eu elogiar vai fomentar o orgulho. Chagas da humanidade. Orgulho, a vaidade e o egoísmo. Se nós somos humanos, bem-vindo ao grupo. Todos nós, em alguma medida, somos egoístas, somos orgulhosos e somos vaidosos. Por isso que quando, se possível, elogie. Até para você dizer para o outro que aquele ato é elogiável. Você não está elogiando a pessoa, mas um ato, a obra. A inveja, imagine se a gente tem inveja. Mas se a gente não tem, a gente não trabalha. Quando você olha e fala, não, eu tenho inveja, eu gostaria de estar naquela posição. O que eu posso fazer? É ter a generosidade, até de falar para a pessoa, eu gostaria de aprender com você aquilo que você conseguiu. Qual foi o passo a passo que fez você chegar onde você chegou? Como você construiu
O patrimônio, por exemplo, se eu tenho inveja do patrimônio de alguém. Enfim, mas ser generoso no meu olhar. A vaidade, conforme ainda agora eu disse, a vaidade é algo inerente da humanidade. Então é muito natural que em algum momento estejamos manifestando a nossa vaidade. E a humildade, que seria um entendimento de quando você, ao invés de se sentir superior ao outro, você vê que você também aprende com o outro, independente de quem seja esse outro. Até para fazer aquilo que você não quer, mas aprende com o outro. O egoísmo, aí vem a caridade. Quando nós nos percebermos sendo egoísta, tudo é meu, nós lembremos de Jesus, que nos ensinou o que seria a caridade, o amor em movimento. Então eu começo a me desprender, a fazer um esforço para me desprender de tudo aquilo que me aprisiona e talvez eu consiga uma caridade. Porque a caridade também tem uma configuração que eu particularmente, aí é a minha opinião. Vocês podem até falar, a opinião é sua. Porque às vezes a gente acha que a caridade é eu pegar um objeto, seja qual ele que seja, e dar para uma pessoa. É uma caridade? É, porque tira a pessoa daquele sufoco. Mas é muito mais fácil eu dar um prato de comida do que receber. Então, estar naquela posição de receber o prato de comida, para mim, é muito mais dificultoso. Então, se alguém chega ali e se coloca no lugar para que eu tenha esse estímulo, princípios caridosos, ela está sendo para mim muito mais caridosa do que eu. Porque aquela posição de necessitado faz despertar em mim um forte desejo de atendê-la. Então, o caridoso passa a ser quem é o necessitado, que não é uma posição fácil, mas, repito, é uma opinião. E aqui, por que isso tudo? Porque o que deve nos mover é sempre o amor. Ah, mas qual é a definição de um amor? Pouco importa. Amor é um conceito individual. Como cada um de nós conseguimos lidar com ele, é assim que você deve colocar na prática. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso de humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso? Por meio de manifestações tão generalizadas e patentes, que a convicção penetre até nos mais incrédulos. Ou seja, por que não faz alguma coisa, aparece e mostram o que tem que mostrar? Desejarias milagres, os espíritos responderam a Kardec. Mas Deus os espalha a almas cheias diante de vossos passos e, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Ou seja, há pessoas que até olham e dizem assim, Cristo poderia se materializar aqui que eu não acreditaria. Aí o que você faz com uma criatura dessa? A gente, ainda agora eu estava falando, a gente dá muito trabalho para a espiritualidade. Se não quer, Jesus fala, abrir e a porta se abrirá. Se não quer abrir a sua porta mental, se não quer abrir sua casa mental, então, ok, fique você com suas questões. Aí aqui a Elisa até fala, não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorrido às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem o que eu estava colocando. Não é por meio de prodígios que Deus, por encaminhar os homens em sua bondade, eles lhe deixam o mérito de se convencerem pela razão. Ou seja, eu quero que seja provado, mas com a forma como eu desejo. É como o Pai Nosso. A gente, quando reza o Pai Nosso, que está dizendo, seja feita, o desejo é meu, seja feita a minha vontade. Porque fazer a vossa vontade, imagine, eu vou ter que lidar com aquela situação que eu não quero. Se é a vontade de Deus, como é que fica o meu exercício da resignação? Aqui eu trouxe o que é o Espiritismo, é uma brochura, um livro bem fininho que Kardec trouxe e é pouco estudado entre os espíritas. E tem uma parte que eu acho fantástica, de um crítico do Espiritismo. E Kardec, a forma como Kardec conduz a situação.
O visitante: confesso-vos, caro Senhor, que a minha razão recusa admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos. Estou convencido de que estes têm existência apenas na imaginação. Quer dizer, um crítico do espiritismo diz: eu estou ciente, a minha razão diz que isso tudo faz parte só da imaginação de vocês. Entretanto, eu me curvaria diante da evidência se disso tivesse provas incontestáveis. Olha a condição que esse crítico coloca: provas incontestáveis. Por isso desejo merecer-vos a permissão de assistir somente uma ou duas experiências, para não ser indiscreto, a fim de convencer-me caso seja possível. Às vezes nós nos colocamos também nessa posição, né? Se não for do jeito que eu quero, acabou, está destruído. E esse crítico vira para Kardec e fala: eu quero assistir uma ou duas sessões para me convencer. Kardec: desde que a vossa razão repele o que nós consideramos irrecusável, vós a credes superiores de todos que compartilham de vossas opiniões. Longe de mim o pensamento de duvidar do vosso talento e a pretensão de supor minha inteligência superior à sua. Assim, é ótimo, porque ele fala: você é tão inteligente que longe de mim competir contigo com a sua inteligência. Se você não quer acreditar, fique com a sua incredulidade. É uma postura extremamente saudável, né? O visitante: entretanto, se conseguisses convencer-me, conhecido que sou como antagonista das vossas ideias, isto seria um milagre eminentemente favorável à causa que defendeis. Ou seja, ele ainda se coloca como uma pessoa importantíssima para o espiritismo. Kardec: lamento, caro Senhor, porém não tenho o dom de fazer milagres. Julgais que uma ou duas sessões bastariam para adquirir desconvicção? Seria realmente um verdadeiro prodígio. Eu precisei mais de 1 ano de trabalho, o codificador, mais de 1 ano de trabalho para ficar convencido, o que prova que não cheguei a esse estado inconsideravelmente. Estou certo de que, diante dos fatos, a convicção há de vir, mais cedo ou mais tarde, e que os incrédulos hão de ser arrastados pela torrente. E aí, nós espíritas, quando a gente pega essa brochura, né, e vai e ele destrincha, né? E no final Kardec fala para ele que não tem interesse algum, que ele pode ficar com a incredulidade dele, que não tem interesse. Ele ainda fala: eu vou escrever um livro e eu vou falar mal do espiritismo. E ele fala: faz isso, que aí as pessoas não têm interesse em saber que isso que está acontecendo. Mas muitas das vezes a gente termina nos ofendendo. E quando ele fala sobre isso, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar suas inclinações mais, ele está nos convidando a esse autoconhecimento e perceber que tem coisas que não valem a pena. Não vale a pena a gente ficar discutindo com quem não tem interesse em troca. Tem pessoas que começam a gritar para ter razão, então deixa o outro a sua razão. O codificador levou 10 anos da sua vida para nos dar um Pentateuco, um pouco mais de outras obras, não foi só o Pentateuco. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a criatura trabalhou, se debruçou, estudou, não como uma religião, que aqui no Brasil nós trouxemos esse cunho, mas como uma filosofia, como uma ciência. Então ele traz o espiritismo desta forma, e vem alguém e diz: eu não acredito. É muito barato. A filosofia é bem pobrezinha, né? Tem essa frase de Aristóteles que diz: só uma mente educada pode compreender um pensamento diferente do seu sem precisar aceitá-lo. E aí eu queria, assim, falar um pouco mais sobre isso. É claro que muitos de nós, quando escutamos: o espiritismo vai ser o progresso, já que é o progresso, eu não preciso fazer muita coisa, né? Já está determinado o que eu preciso fazer, o que eu devo fazer.
Mas a questão é o quanto nós vamos compreendendo a proposta desses espíritos. Quando falamos desse mundo material, que é um mundo que nós terminamos nos apegando pelas realidades psíquicas, pelos nossos problemas que trazemos ou que nós enfrentamos, nós esquecemos dessa pleiade de espírito que, de alguma medida, eles nos auxiliam. E quando é que nós vamos perceber qual é o tipo de espírito que está aqui me assediando? Quando eu analiso essa interação, eu não tenho que ficar preocupado, ou não devo ficar preocupado, quem é que está me dando essa informação? Mas sim, o que é que eu faço com essa informação? Ela é válida? Ela é aplicável? Vale a pena eu propagar? Gente, se a resposta for duvidosa, não faça. Pede uma outra forma de você checar. Às vezes nós acordamos com alguma intuição que o mentor, ele fica rouco. Todos nós temos um mentor. Ele fica rouco para nos dar, vai lá, faça. A gente acorda, eu preciso de uma comprovação. Aí você encontra com uma amiga, a amiga vai e fala para você a mesma coisa, com as mesmas palavras. Não, gente, ela vai falar do jeito dela. Aí, ao invés de você olhar e falar, caramba, esse é um sinal de confirmação. Que quando os espíritos querem falar conosco, eles usam os outros para confirmar o que deu por intuição. Então vire, a outro vai dar a mensagem, aí você fala, dependendo de quem seja, não entende nada. Essa pessoa que não entende nada que vai ser o portador de tal mensagem. Sim, todos nós estamos aqui no mesmo barco. Planeta de provas e expiações, está todo mundo junto, aprendendo junto. Uns melhoram com alguma coisa, mas outros melhoram em outras. E nós vamos trocando. Quando nós temos ouvidos de ouvir, olhos de ver, nós vamos começar a prestar atenção o que está nos rondando. Às vezes nós escutamos pessoas falarem assim, mas eu sou um médio pedra. O médio pedra, para mim, é aquele que não se observa. Porque todos nós, segundo Kardec, somos médicos. Porque de alguma medida a gente percebe a influência dos espíritos. Às vezes nos falam alguma coisa que dá aqueles arrepios, né? Um arrepio, assim, eu senti um frio assim, meio estranho. Alguma coisa, embrulhou meu estômago. E passei perto da fulana, cara, no estômago, embrulhou. Às vezes a gente fala assim, a pessoa está carregada, claro, né? Porque a pessoa centrada sou eu, o outro que é carregado. Aí você, gente, olha, eu passo perto daquela pessoa, Deus, Senhor, o que aconteceu com ela, não sei por onde ela anda. Ainda mais se ela vai a funk. É porque da outra vez eu falei de funk, menina, eu fui sair da palestra, eu fui num lugar que só tocava funk. Aí eu falei que eu não ia mais falar do funk, não ia falar mais mal do funk. Mas aí a gente vai falar, o pessoal foi em algum lugar, não é funk, falando para os espíritos. Vai para algum lugar, quando ela volta, a gente sente aquela energia assim mesmo. Mas às vezes esse ranço é que a pessoa foi mesmo. E você está com incompatibilidade fluídica. Mas ela está lhe ensinando que você tem um fluido diferente do dela. Então até esse ranço, é isso. É porque a sua energia, as suas conexões, que a gente anda também com uma pleia de espírito nos olhando. Foi ali que foi dito, né? É incompatível com dela. De alguma forma vai ter um conflito. Mas observe o que é que você pode fazer para que isso melhore. Para ela? Não, para ela pouco importa, mas para você. Será que aquele ranço não é para que você tenha um olhar melhorado? Vou pedir licença para contar aqui uma particularidade. Certa vez, nós estamos num estudo na nossa casa e o meu
meu, olha o tamanho, a posse, né? Eu não tenho apego, mas o mentor virou e mandou um recado que eu tinha que ir na casa de uma pessoa, aquele parente, sabe, gente, aquele parente que estava com um problema. Aí eu, poxa, jura? Você vai ter que ir lá para dar um recado. Eu vou precisar de confirmação. Mas não precisou muito, que ele mesmo me orientou, a pessoa me ligou, enfim. Eu fui tão aborrecida para dar esse recado, que eu pisava e reclamando com o meu mentor. Que isso? Por que não tinha outra pessoa? Esse mundo de meu Deus, por que eu? E marchando. Fui lá, dei o recado, fiz bonitinho que tinha que ser feito. Acho que aí saí, ainda virei para ele, já fiz, hein? Tô com crédito, tão cedo não me peça nada. Me deu uma distensão na canela quando eu cheguei em casa. Aí eu falei, eu faço algo que eu não quero, e aí eu ganho de presente essa distensão. Qualquer um ia dizer o quê? Castigo do mentor. Mentor castiga, gente. Então ele não é mentor, ele é obsessor. O que ele me falou? Foi você que contrariou o seu sistema. Você podia ter feito isso sem se machucar. Então, eu disse que ia lá, dava o recado, servi, passou, vida que segue. Mas não. E a vaidade? Porque eu. E aí eu fiquei um mês com a perna distendida, sem poder fazer nada, até que uma criatura penalizada conseguiu soltar um nervo com o cotovelo, que fazia tudo que no exame não dava nada. O cara falou, deita aí, pegou o cotovelo e tchum! A perna nunca mais teve nada. Moral da história. Quando vocês receberem um convite para falar, mesmo com aquela pessoa, aquele tio do pudim, gente, aquele tio insuportável. Então, quando vocês tiverem que falar com esta pessoa, analise a mensagem. Se resolverem fazer, aí eu vou falar de experiência própria. Vai lá, faz, serve, sem malcriação. Porque isso ficou de ensinamento. A minha resistência, uma orientação. Quando eu fui muito beneficiada num outro momento da minha vida. Muito beneficiada. Então, tem horas que nós passamos por algumas dificuldades que nós precisamos, como nós falamos na oração de São Francisco de Assis, Senhor, fazei-me um instrumento de sua paz. Eu desejo que todos nós, cada dia que passa, possamos nos reconhecer como esses instrumentos. E assim transformar o nosso lar, mesmo com os celulares, de forma mais atraente. Que nós possamos ser ouvidos. Não é criticar o que o outro está fazendo, mas tentar compreender por que o outro está tão isolado. É tentar se abrir, não com os conceitos de certo e errado, mas de escolhas e consequências. Porque, no fundo, o que nós queremos é o que nós pedimos na oração de São Francisco, o instrumento da paz. E quando nós somos convocados, como é que está a nossa postura? Pai nosso, que seja feita a minha ou a vossa vontade. Que possamos, meus irmãos, nos conectar com essa espiritualidade e transformarmos os nossos universos, a nossa caminhada cada vez mais leve. Porque, segundo o nosso mestre, o fardo é leve, o jugo é suave. Fique em paz. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Obrigada, Denise, por trazer uma palestra para a gente, mais uma vez, bastante elucidativa, super relevante, que com certeza nos fará refletirmos muito, nos auxiliará na nossa caminhada. E sempre com muito bom humor, né? De verdade.
Bom, gente, eu peço a vocês que se mantenham nos seus lugares, que nós vamos passar agora para a segunda parte da nossa reunião, o tratamento com o passe. Ave Maria foi para o espaço. Como é que eu tiro isso daqui? Cadê a música da palestra? Pensando em Jesus, ser morto, né? Música rolando aí. Até parece, pra ver. Aqui. Você cantando aqui, ó. Graças a Deus. E mantendo-nos nessa paz, agradecemos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, por tudo aquilo que permitiu
que fosse realizado hoje. Todo o tratamento, todos os benefícios que com certeza recebemos. A gratidão pela Denise ter passado para a gente reflexões tão importantes. E, como eu disse, com certeza nos ajudarão na nossa caminhada. Basta que a gente pense, pare, olhe e reflita. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, possa estar conosco e que os raios que partem do seu sagrado coração ilumine a todos nós, iluminando o nosso lar, a todos aqueles que fazem parte da nossa vida, e que possamos, Senhor, estar sempre religados a Ti, contigo. Obrigada por tudo mais uma vez. Graças a Deus. Amor, tá bom? Tá, né? Agora tá.